Do culto, amém? Mateus capítulo 6, verso 33. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Mateus capítulo 6, o verso 33. Se você tem a sua Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Se você não tem, acompanhe comigo para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Mateus 6, verso 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de quem? De Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga amém por isso, diga glória a Deus. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida um novo tempo de Deus. Eu quero profetizar que no lugar da tristeza vai ter alegria, no lugar da vergonha vai ter dupla honra, em nome de Jesus, amém? Ouça, nós estamos começando uma campanha com o tema Verdades sobre o Reino de Deus. Diga comigo, diga verdades sobre o Reino de Deus. Serão 12 domingos onde nós estamos ministrando verdades sobre o Reino de Deus. E é muito importante que você entenda isso. É muito importante que você compreenda as verdades do reino de Deus. Ouça, existe um problema na raça humana, que é a falta de entendimento. O Senhor Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de quê? De conhecimento. A Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe das trevas. A palavra trevas significa ignorância. E quando a Bíblia diz ignorância, a Bíblia não está falando de ser bruto, mas está falando de não ter entendimento, de não ter conhecimento. E se você não entende algo, isso é perigoso. Quando você não tem entendimento, você não desfruta das bênçãos. Quando você não tem entendimento, você pode inverter as coisas. Quando uma pessoa não tem entendimento, uma informação vira uma má informação, sim ou não? Alguém fala assim: ó, aconteceu isso com fulano. A pessoa não entendeu direito. Aí lá na frente ela diz: fulano parece que disse que morreu. É ou não é? Isso já aconteceu com você? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra totalmente diferente. Porque quem não entende, ela vai passar uma má informação. Então isso que acontece na maioria das vezes, querido. Se você não entende, você pode inverter as coisas. Se você não entende, a bênção, em lugar de ser bênção, se torna o quê? Maldição. Nós vimos aqui semana passada que na vida de Agar, que carregava um filho de Abraão, em vez de ser bênção, se tornou maldição. E nós vimos Maria, a mãe de Jesus, aquela que foi escolhida para gerar o Filho de Deus aqui nessa terra. Nós vimos que a bênção tornou ela uma pessoa melhor. A bênção de fato foi bênção na vida dela. Porque tem gente que carrega o rei na barriga e continua sendo humilde. Maria de fato carregou o rei na barriga, o Senhor Jesus, e continuou uma pessoa humilde. Mas tem gente que quando a vida muda, a pessoa piora. Por quê? Porque a pessoa não tem entendimento. E tudo que você não entende é perigoso. E é preciso que você entenda as verdades sobre o reino de Deus. É preciso que você entenda o propósito de Deus. Ou por que Deus criou o mundo? Você entende? Ou por que você está aqui nessa noite? Você entende? Por que Deus trouxe um projeto de salvação para a raça humana? Você entende? Você entende por que Deus criou o planeta Terra? Você tem entendimento das coisas? Você entende a sua vida? Porque se você não entender, você vai viver uma má informação. Você vai achar que você nasceu para sofrer. Você vai achar que você nasceu para chorar, para passar dificuldade. E talvez porque você ainda não entendeu a vida. Talvez porque você ainda não tem entendimento. E tudo que você não entende, você vai inverter essas coisas. O texto que nós lemos diz que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ficou claro essa parte do entendimento? Aquilo que eu não entendo passa a ser um mal entendido. Diga comigo, diga: aquilo que eu não entendo passa a ser um mal entendido. Por isso que na hora do culto você tem que buscar entender a palavra de Deus. Ouça, essa mensagem do reino de Deus é uma das mensagens mais importantes da Bíblia.
É uma das mensagens mais importantes dos evangelhos e do Velho Testamento. O reino de Deus. Quando Jesus veio a essa terra, Jesus não veio fundar uma igreja. Quando Jesus veio a essa terra, Ele não veio abrir uma religião. Jesus teve oposição da religião. Eu já disse que religião não salva ninguém. A igreja evangélica não salva, a igreja católica não salva, nenhuma religião que seja espírita, umbanda, quimbanda, que seja o judaísmo, nenhuma religião salva. O único que pode salvar é o Senhor Jesus. Diga amém por isso. A religião, a palavra religião significa religar, religar o homem a Deus. Religião é religar. Mas o que a religião tem feito é desligar o homem de Deus, porque a religião atrapalha muitas das vezes. Existem pessoas que se tornaram religiosas, e a proposta do evangelho não é que você se torne um religioso, ou que você tenha uma religião, até porque Deus não tem religião. Qual é a religião de Deus? Deus é evangélico? Deus é católico? Deus é espírita? A Bíblia diz que Deus não tem religião. A Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é santo. Diga comigo, diga: Deus é santo. E Ele diz: sede santo como eu sou santo. Quando eu digo que eu sou um evangélico, eu estou dizendo que eu faço parte do evangelho de Cristo. Mas evangélico não é uma religião, por mais que as pessoas considerem como uma religião. Evangelho é um propósito de vida. Evangelho é uma escolha. Agora ouça, Jesus nunca veio fundar uma religião. Deus não tem religião. Jesus, ele encontrou oposição com os religiosos. Jesus nunca teve problema com os pecadores. Pelo contrário, os melhores amigos de Jesus eram os pecadores. A Bíblia diz que as pessoas diziam: ele é amigo dos pecadores. Ele é amigo de quem? Dos pecadores. Quando Jesus veio a essa terra, os amigos deles eram a prostituta, era o drogado, era o bêbado, era aqueles que viviam em pecado. Ele comia na casa dos pecadores, ele andava com os pecadores, e os pecadores não se opuseram ao propósito de Deus. Quem se opôs ao propósito de Deus nessa terra foi a religião. Foram pessoas religiosas. Foram pessoas religiosas que procuravam matar Jesus. Se você leu os evangelhos, você vai ver que foram os religiosos que induziram o povo a crucificar Jesus. A religião foi contra o propósito de Jesus. A religião foi contra o propósito de Deus. Eu digo para você: não seja uma pessoa religiosa. Não esteja na igreja por causa de religião. Esteja na igreja por causa de Jesus. Diga amém por isso. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio abrir uma igreja. Jesus não veio abrir mais uma religião. A mensagem do Senhor Jesus é o reino de Deus. Diga comigo, diga: a mensagem do Senhor Jesus é o reino de Deus. Foi isso que Jesus veio a essa terra. Ele veio revelar para mim e para você o reino de Deus. O que Jesus veio anunciar para as pessoas é o reino dos céus. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não disse: arrependei-vos porque eu preciso que vocês façam parte da religião A, B, C ou D. Não. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E você precisa entender que nós estamos hoje na igreja não por causa dessa igreja ou por causa dessa placa da visão ministerial. Nós estamos aqui por causa do reino de Deus. E você precisa entender o que é reino de Deus. Porque eu disse: aquilo que você não entende passa a ser um mal entendido. Diga comigo, diga: aquilo que eu não entendo passa a ser um mal entendido. E tem pessoas que estão dentro da igreja vivendo um mal entendido da religião, porque não entenderam o que é o reino. Existem pessoas dentro das igrejas que estão vivendo uma desinformação ou uma má informação, porque não entendeu. Quando você não entende a informação, você vai interpretar como uma má informação. Ouça, Jesus diz na sua palavra, a primeira mensagem, a primeira pregação do Senhor Jesus, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi a primeira pregação do Senhor Jesus. E na sua primeira pregação ele diz: buscar em primeiro lugar a Igreja Missão Mundial Servos. Buscar em primeiro lugar a Assembleia de Deus. Foi isso que ele disse? Não.
Buscar em primeiro lugar a igreja batista. Buscar em primeiro lugar a igreja católica. Não. Ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que você deve buscar primeiro é o reino de Deus. Você não tem que buscar o pastor, o bispo, o apóstolo. A primeira coisa que nós precisamos de buscar é o reino de Deus. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, o modelo, ele disse: orai assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. A proposta de Jesus nessa terra foi anunciar o reino de Deus. Não é uma religião. Entenda, evangelho não é uma religião. Nós não fomos chamados para fazer parte de um sistema religioso. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus. Diga comigo, diga: eu fui chamado para fazer parte do reino de Deus. E você conhece o reino de Deus? Você sabe aonde está o reino de Deus? Você já viu o reino de Deus? É muito importante você entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o que Ele veio estabelecer aqui nessa terra, o seu reino. O reino de Deus fala de governo. O reino de Deus fala de quê? Governo. Diga comigo, diga governo. O reino de Deus fala de governo. Então, quando eu digo o reino de Deus, eu estou falando no lugar onde Deus quer governar. O reino de Deus é o lugar onde Deus governa, é onde Deus exerce a sua soberania, é onde Deus exerce o seu trono. E o desejo de Deus é estabelecer o reino de Deus dentro de cada um de nós. O desejo de Deus é que Ele estabeleça o reino dEle dentro de mim e de você. Jesus disse: olha, muitos vão dizer o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga comigo, diga: o reino de Deus está dentro de mim. Diga: o reino de Deus está dentro de mim. Aonde é que Deus deseja estabelecer o reino dele? Dentro de nós. O reino de Deus é espiritual. Não que ele não possa ser físico, ele pode ser físico, mas ele se estabelece primeiramente espiritualmente. Nós temos que carregar o reino de Deus. Só que para que o reino de Deus se estabeleça dentro de mim, dentro de você, você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente está preocupado com dinheiro, com muitas coisas nessa terra, mas a nossa orientação é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A sua oração tem que ser: Senhor, venha o teu reino. A nossa mensagem tem que ser anunciar o reino de Deus. Eu não posso sair para as pessoas dizendo: eu quero convidar você para a minha igreja. Não é minha igreja, porque nós não somos dono da igreja, nem você é dono da igreja. Eu quero convidar você para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida. Eu quero convidar você para que o reino de Deus aconteça na sua vida, porque aonde o reino de Deus está, a paz, a alegria, a transformação, a mudança. Quando o reino de Deus vem sobre uma pessoa, a vida dela é mudada. Quando o reino de Deus se estabelece, o reino das trevas tem que sair. Se você entender isso, você vai mudar a sua vida, você vai ter uma vida melhor. O desejo de Deus é que você busque o reino dEle. Busque o reino de Deus, para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida. Quando Deus começar a governar a sua vida, quando Deus começar a estabelecer o reino dEle em você, você vai ver tudo mudar. Você vai ver prosperidade, porque aonde o reino de Deus está, há prosperidade. Diga amém por isso. Deus disse: meu é o ouro, minha é a prata. Aonde o reino de Deus é estabelecido, há prosperidade. Aonde o reino de Deus é estabelecido, há alegria, há felicidade. Aonde o reino de Deus está estabelecido, há cura, há milagre. Se o reino de Deus for estabelecido na nossa vida, não é uma religião. Eu não tenho que buscar ter uma religião, eu tenho que buscar fazer parte do reino de Deus. Essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que nós compreenda que existe um reino, e que eu preciso buscar esse reino, e que eu preciso fazer parte do reino de Deus, e que esse reino precisa fazer parte da minha vida, amém? Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus.
Nós vamos buscar durante essas 12 semanas o reino de Deus. Nós vamos compartilhar verdades sagradas. Ouça, o reino de Deus é para nós, o reino de Deus é para mim, é para você. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Pilatos mandou colocar em cima uma placa dizendo: esse é o rei dos judeus, o rei dos reis. Jesus é rei dos reis. O reino de Deus, Jesus governa. Diga glória a Deus por isso. Jesus, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E na cruz do Calvário está o resumo da raça humana. Se você quer saber a sua história, a nossa história se resume na cruz do Calvário. Ele estava lá sendo crucificado, e ao seu lado tinha 2 pecadores, e um o reconhece como rei, reconheceu o reino de Deus. Ele disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E é isso que os religiosos tinham dificuldade de entender. Não era religião, não era igreja, não era reino político. Por mais que quando ele governa em todas as áreas, mas é um reino que transcende, que vai além das coisas desse mundo. É um reino que transcende a inteligência humana, mas que é real, que é fácil de ser compreendido. Ele disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: eu quero em primeiro lugar o reino. O outro disse: me tira daqui. O outro disse: eu quero as bênçãos, eu quero um milagre, eu quero ver o Senhor me tirar daqui. Mas o outro disse: eu quero é o reino. Lembra-te, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele reconheceu Jesus como rei e reconheceu que existia um reino de Deus. E Jesus disse o que para ele? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, porque o reino de Deus se estabelece como paraíso, e você pode viver o reino de Deus nessa terra. A pregação que nós pregamos é a pregação do reino de Deus. E sabe qual é a pregação do reino de Deus? É: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos fazer parte desse reino. Você precisa entender que você faz parte do reino de Deus, o reino espiritual, aonde Deus governa, aonde Deus exerce o seu poder. E nesse reino a paz, a alegria, a prosperidade em nome de Jesus. E esse reino está dentro de você. Diga comigo, diga: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você entende o que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio nos anunciar o reino de Deus. Deus, ele quer estabelecer o reino dele na nossa vida. Deus, ele quer estabelecer um reino sobre a sua vida. Deus quer reinar na sua vida. Você tem que sair do trono e deixar Deus reinar. No início, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus é que reinava. Só que o homem tirou Deus do trono, o homem tirou Deus do lugar de reino. E é isso que o diabo quer, que Deus saia do lugar de reino. E nós não podemos nem nos colocar, nem colocar outra pessoa, e nem deixar o diabo assentar no lugar que é Deus que tem que assentar, no lugar que é Deus que tem que governar. Deus quer ser governo na sua vida. Agora eu pergunto para você: quem é que te direciona? Quem é que te governa? Quem é o seu governo? Eu não estou falando de governo político, eu estou falando quem é o governo da sua vida. Quem é que manda na sua vida? É você ou é Deus? Porque quantas vezes eu disse que Deus mandava na minha vida, quantas vezes eu disse que Deus era governo na minha vida, e quando Deus me mandava sacrificar, quando Deus me mandava renunciar, eu dizia: não, eu não vou renunciar, não, isso aqui eu não jogo fora, não, isso aqui eu não paro de fazer, porque eu nasci assim, porque eu sou desse jeito. Quem é que governa você? É você ou é Deus? Quem é que manda na sua vida? Quem tem que governar a nossa vida é Deus. E quando Deus começa a governar a sua vida, tudo passa a mudar. Diga amém por isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus ser governo na sua vida. Entenda que a mensagem do Evangelho é o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de paz, de alegria, de verdade, de justiça, de abundância e de prosperidade.
Se você está vivendo a miséria, se você está vivendo o sofrimento, é porque o reino de Deus ainda não chegou na sua vida. Porque quando o reino de Deus chegar na sua vida, você vai experimentar paz, você vai experimentar alegria, você vai experimentar felicidade, você vai experimentar libertação, você vai experimentar uma vida melhor. Diga glória a Deus por isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Fique de pé que eu vou orar por você. É isso que você tem que buscar. Eu sei que você precisa de casa, de carro, de dinheiro, das coisas, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Nós vamos ter um momento da Santa Ceia. Bispo, quem é que pode participar da Santa Ceia? A Santa Ceia é quem já é batizado. Se você já é batizado, você pode participar da Santa Ceia. Bispo, eu não sou batizado, fique de pé. Depois você pode nos procurar para que você possa ser batizado. Procure em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você entende o que é o reino de Deus? Nessas 12 semanas nós vamos explicar como o reino de Deus se manifesta. Nós vamos explicar como entrar no reino de Deus, como viver o reino de Deus, como andar no reino de Deus, como deixar o reino de Deus se manifestar, e por que o reino de Deus acontece na vida de uns e de outros não. Nós vamos explicar. Semana que vem, próximo domingo, você não pode faltar, que o que nós vamos trazer aqui, hoje só foi a introdução, o que nós vamos trazer aqui são revelações que já, a partir de hoje já vai ajudar e vão ajudar muito mais a mudar a sua vida. Em primeiro lugar, o que que você tem que buscar? O reino de Deus. A sua oração é: Deus, que o teu reino venha sobre a minha vida. A sua oração é que o reino de Deus seja estabelecido sobre a sua vida. Amém? E nós vamos ter a Santa Ceia após o louvor. Ouça, você que é batizado e talvez você pecou, peça perdão a Deus, faça uma aliança com Deus e participe da ceia. Decida a partir de hoje levar Deus a sério. E você que não é batizado, nos procure. Feche os teus olhos neste momento. O reino de Deus precisa ser estabelecido na sua vida. O reino de Deus precisa ser sua prioridade. A nossa prioridade é o reino de Deus. Ele disse: orai e dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Peça o Senhor para que o reino dele venha sobre a sua vida. Diga para o Senhor que você quer fazer parte do reino dele. Diga para o Senhor que você quer entender como funciona o reino dele. Diga para o Senhor que nessa noite você quer ser um do reino dele. Fale com Deus neste momento. Entregue a sua vida ao Senhor. Se você não entende, você vai viver um mal entendido a sua vida toda. Por isso que você fica com esses questionamentos: por que você nasceu? Por que você está passando por isso? Porque você não entendeu o reino de Deus. Porque você não está buscando o reino de Deus. Porque quando você começa a buscar o reino de Deus, as coisas começam a ter sentido, as coisas começam a ter significado na sua vida. Quando você começa a buscar o reino de Deus, você começa a entender o porquê você está aqui nessa terra. Você começa a entender porque algumas coisas aconteceram na sua vida. Você começa a entender o porquê que você está na igreja. Você começa a entender porquê que você precisa de salvação. Busca o reino de Deus. Diga para Deus: Deus, venha com o teu reino. Eu quero o teu reino. Isso, feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o teu coração. Quando eu estava condenado pelos meus próprios pecados, era o meu fim, era o meu. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o seu coração. Era o meu fim. Deus mandou teu filho amado, pelo seu amor fui resgatado, com sangue eu fui comprado, com sangue eu fui comprado, com sangue eu fui comprado. Precioso, sangue inocente, sangue
comigo e diga: meu Deus, que o teu reino venha sobre a minha vida, sobre a minha casa. Diga: Jesus, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Diga: Senhor Jesus, quebra toda maldição na minha casa, na minha família. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que a minha família é do Senhor. Diga: Jesus, perdoa os pecados dos meus entes queridos. Diga: tem misericórdia da minha família. Não permita que a minha família pereça o lago de fogo do inferno, mas que a salvação do Senhor se cumpra sobre a minha casa, que eu possa contemplar a salvação da minha família. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: minha família é do Senhor Jesus. Diga: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, em nele confiarei. Diga: Senhor, estabeleça o teu reino na minha vida, na minha casa, no meu lar, que a partir de hoje eu possa viver o reino de Deus, que a partir de hoje eu possa contemplar este reino em mim e através de mim. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro para que o teu reino seja estabelecido na nossa vida, Pai. Pai, nós buscamos o teu reino em primeiro lugar e dizemos: governa sobre nós, reina sobre nós. O Senhor é o nosso Rei, nosso único e suficiente Salvador. Pai, está aqui os elementos da Santa Ceia, meu Pai. Ó Deus, esse suco que representa o teu sangue. O Senhor, na noite que foi traído, ó Deus, o Senhor pegou o cálice e disse: fazer isso em memória de mim. Este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Semelhantemente, o Senhor pegou o pão, o partiu e os deu e disse: comei, esse representa o meu corpo que é entregue por vós. Pai, eu oro para que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas iniquidades. Pai, que possamos participar dessa ceia dignamente, Senhor. Ó Deus, e que aqueles que estão vivendo uma vida de erro, meu Pai, que não conseguem se libertar, ó Deus, que o Senhor liberte essa pessoa, que o Senhor arranque ela da escravidão, que o Senhor liberte ela do vício, ó Deus, da maldição, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, e que o teu filho e a tua filha, ó Deus, possa contemplar a tua glória e andar na tua presença e ser santo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus. Nós sabemos que não é a religião que nos reconcilia com Deus. A religião pode ajudar em um momento? Pode, meu Pai, mas nós sabemos que a religião não é, ó Deus, o nosso tudo. O que é o nosso tudo é o Senhor. O Senhor é mais do que religião. Pai, obrigado, Jesus, por ter se entregado, por ser o caminho da salvação, por ser o caminho que nos leva a Deus. Oh Jesus, eu te agradeço pela tua morte de cruz, por ter morrido no nosso lugar, por ter carregado os nossos pecados. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eles vão passar os elementos da ceia. Não coma ainda e não beba, que nós vamos fazer isso junto. Isso, ainda com seus olhos fechados, enquanto eles louvam o Senhor, eles vão passar os elementos da ceia. Sangue precioso, sangue inocente, sangue que me deu a redenção, sangue que resgata, sangue que liberta, sangue que me trouxe a salvação. Oh Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és glorioso, tu és poderoso. Exalte o Senhor nessa noite, querido. Hoje é noite de nós nos lembrarmos que Ele morreu por nós naquela cruz. Hoje é noite de você se lembrar do sacrifício dEle. A presença dEle é real neste lugar. Eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor está na casa.
O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está neste lugar. O trono dele está estabelecido sobre nós. O trono dele está estabelecido nas nossas vidas. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, é Ele que governa, é Ele que tem o poder, é Ele que tem a chave nas mãos. Isso. Se você vai cear, levante os elementos para o alto. Se você não pegou, dá um sinal com sua mão, eles vão passar. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado por ter morrido na cruz do Calvário para me salvar. Diga: Senhor, consagra esses elementos para que eu possa receber a graça necessária que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Coma do pão, se lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado por você, que nos faz brancos como a neve. Isso, levante as suas mãos e adore o Senhor como amigos de Deus. Declare: nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga que você é livre, diga: eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluia, dê um aplauso, Senhor Jesus. Ainda de pé, querido, quero convidar o pastor Santo. O pastor Santo vai fazer a oração final, mas deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, 8 horas da noite, eu falei que horas? 8 horas da noite, nós vamos ter aqui o curso de novos pregadores. Então você que deseja aprender a falar em público, você que deseja ser um pregador da palavra do Senhor, amanhã, 8 horas da noite, venha participar. Não falte. Bispo, paga quanto para fazer esse curso? O curso é gratuito, tá certo? A gente está disponibilizando o curso gratuito para vocês. Então eu quero convidar vocês a participar conosco amanhã. A evangelista Isabel vai falar aqui do que vai acontecer terça-feira. Você não pode perder o que vai acontecer terça-feira aqui. Ela vai falar o que vai acontecer terça-feira. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, eu quero convidar a vocês que têm filhos, têm netinhos, para na terça-feira nós vamos estar fazendo aqui um culto em homenagem ao Dia das Crianças. Vai ter, palestra, vai ter diversão, vai ser maravilhoso. E vai ter uma oração forte, para Deus estar derramando graça sobre a vida de cada criança. Também terá uma palavrinha para as mães e as vovós. Então, você que tem seu netinho, seu filhinho, traz às 7h30 da noite na terça-feira, amém? Conto com a presença de cada criança de vocês. Glória a Deus, está vendo aí? Traz seus irmãos. Eu lembro de tantas festas que eu ia do Dia da Criança, eu não esqueço de nenhuma, não esqueço de nenhuma. Então, tá, se você quiser também trazer um presentinho, uma lembrancinha para estar ajudando, vai ter os brinquedos aqui, mas se você quiser também colaborar com um brinquedinho, que você puder trazer uma boneca, um carrinho, uma bola, traz. Mas se não tiver também, pode vir, traz um menino, que vai ter aqui
alguns brindes, algumas lembranças para eles, tá bom? Ó, lá no final, o evangelista Vinícius, ele tá com umas bíblias. Passa lá, dá uma olhada, querido. Talvez tenha alguém que está precisando ganhar uma Bíblia. Você já tem, mas você vai comprar uma Bíblia para dar para alguém, amém? Vai dizer, ó, essa mensagem é a mensagem do reino na sua vida. E talvez se você está sem Bíblia, passa lá, ele vai dar um prazo para você, vai fazer um desconto, ou então compra para abençoar outra pessoa, amém? Ajuda o nosso evangelista lá, e você também vai ser tremendamente abençoado. Tem Bíblias lá no fundo, passa lá e abençoa o nosso irmão. Pastor Santo vai fazer a oração pedindo ao Senhor que nos leve para casa e agradecendo por este culto. Amém? Só da igreja na paz do Senhor. Quem vai buscar aí o primeiro lugar, o reino do Senhor aí, levanta a mão. Amém. Então feche seus olhos aí. Amém. Pai querido, Pai amado, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, meu Pai. Nós devemos buscar o seu reino, buscar a tua graça, a tua presença, que é ela que nos basta. Nada vai nos preencher se sua presença não estiver dentro de nós, Senhor. Porque esse mundo, se a gente buscar, só é tristeza, só é decepção, é sofrimento, é dor, é amargura, é falsidade. Mas no teu reino é paz, é alegria, amor, é tudo de bom, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Nos dê uma semana que está se iniciando de paz, com saúde, com alegria, com boas novas, com livramento. Que o Senhor envie os teus anjos, Senhor, para nos acompanhar, para nos guardar, nos proteger, para nos conduzir para nossas casas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós vamos sair daqui e chegar na nossa casa cheio da tua presença, cheio da tua graça, cheio da tua unção, cheio da sua sabedoria, para a gente conduzir essa semana que está iniciando, em nome do Senhor Jesus. Creio nessa palavra, toma posse da salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, sucesso, 1 milhão de bênçãos. Os visitantes, lá no final, vou pedir para entregar um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Salva meu número, manda um oi lá para você receber mensagem de fé. Agradecer também ao Nange, Thaís, que nos abençoou, Josué, que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, queridos, Deus abençoe.